Eu sei que vocês gostam de comparação entre bancos, então hoje a gente vai conversar sobre Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco, sobre as suas principais métricas e alguns indicadores. No final, a gente vai trazer ali um resumo sobre o que é o melhor investimento, o melhor banco e o maior desafio, aquele que talvez ainda esteja se provando para recuperar o seu espaço do passado. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai fazer uma breve comparação entre esses bancos, para que a gente consiga então entender um pouquinho como é que foi o ano de 2024. De fato, ele foi muito complicado, muito desafiador, e eu entendo que 2025 talvez seja um pouco mais complexo. Vários fatores macroeconômicos e cada um com as suas particularidades, mas não tem problema, nada cresce em linha reta. Lembrando que esse vídeo aqui ele é meramente educacional, a gente não faz recomendação desse tipo de conteúdo aberto. Caso você queira saber minha opinião com um pouco mais de detalhe e tudo mais, é só você se inscrever no nosso Clube VDA, assinando aqui o nosso canal de membros do YouTube. Mas vamos ao que interessa. Esse vídeo ele vai ser bem curtinho, então eu vou separar aqui em algumas poucas tabelas, mas a gente vai conversar bastante. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é em relação ao lucro líquido. Lucro é uma métrica muito importante, porém ela é altamente manipulável ou que pode ser muito maquiada. Quando eu falo isso, a gente tem que lembrar de algumas provisões que são feitas, como o caso do Bradesco, que fez recentemente, ou o próprio Santander, que vira e mexe faz uma provisão, ou acaba entregando o resultado que ele já tinha provisionado anteriormente, e por aí vai. Então é da onde sai o nosso provento? Sim, mas ao mesmo tempo fique muito ciente, muito atento. Toda vez que você for olhar algum resultado de lucro líquido de algum banco, já vai direto ali naquelas últimas linhas para ver se teve algum ajuste que foi feito. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma visão um pouco mais recorrente do seu resultado. Tudo bem? Olhando aqui em porcentagem de variação, na verdade, esse símbolozinho aqui significa variação, tá? O Banco do Brasil ele foi o que menos aumentou. Primeira constatação, todos subiram, o que é ótimo, já é um bom sinal em relação a 23. O Itaú incrivelmente subiu seus 16%, já estava muito bem, ficou melhor ainda. O Santander teve um salto absurdo, muito grande, mas aí aqui tem uma pequena distorção em você que ainda não está vacinado, por favor, entenda de uma vez por todas. Quando você vê essa variação muito estupenda, muito agressiva de um período para o outro, é porque provavelmente a base de comparação, ou seja, o ano anterior, talvez tenha sido muito ruim. E aqui eu estou falando de 2023, que de fato, no caso do Santander, foi pavoroso. Então, eles voltaram ali para um patamar de quase 14 bilhões, com um crescimento de 47%. Quando a gente pensa no Bradesco, que está ali se reestruturando, nas palavras do CEO Noronha, está ali passando por uma transformation, conseguiu crescer ali seus 20%, o que é muito bom, tá? Realmente no processo de transformação, crescer todo esse valor aqui, chegando quase aos seus 20 bilhões, julgo eu que é interessante. Só olhando para o lucro, a gente já vê dois times claros aqui, né? Daqueles que estão muito próximos ou já até romperam a barreira dos seus 10 bilhões por trimestre, estou falando de Banco do Brasil e Itaú, e outros ali que estão ainda brigando para conseguir chegar na metade desse resultado, ou pelo menos ali nos seus 20 bilhões anuais. Ou, se você quiser, 5 bilhões por trimestre. É um outro patamar de discussão e é até um pouco injusto você colocar na mesma balança. De todo modo, as pessoas costumam chamar esses quatro de bancões. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas não tem problema. Vamos mais à frente. ROI. ROI é basicamente a rentabilidade daquele negócio. No caso de bancos, é maravilhoso que você use essa métrica. Tome muito cuidado quando você for, talvez, estudar algumas outras empresas que estão endividadas, que estão alavancadas. Isso aí, essa métrica, ela não vai se aplicar muito para banco, né, pelo seu próprio modelo de negócio. Mas cuidado, por exemplo, se você for olhar um ROI de uma transmissora de energia, como a ISA Energia Brasil, que ela coloca ali nos seus destaques, porque ela é muito alavancada. E aí a melhor métrica que você pode fazer aqui é olhar o ROIC, tá? Então é só um adendo aqui para vocês.
E tem inclusive um vídeo comparando o ROI e ROIC lá no nosso mini curso do ABC da Bolsa dentro do Clube VDA. Se você quiser ter esse tipo de conteúdo bem mais denso, bem mais técnico, você vai ser muito bem-vindo a poder acompanhar aqueles vídeos que eu vou fazendo de tempos em tempos. De todo modo, voltando aqui para o ROI, a gente percebe de novo um outro grupo de empresas. Aqueles que têm ali um ROI acima de 17,5%, 18%, que na minha visão é um ROI característico de um banco maduro no Brasil que está indo muito bem. Abaixo de 18, 17,5, eu já acho que talvez fique ali mais ou menos. E por quê? Porque nós temos, infelizmente, uma Selic muito elevada no nosso país historicamente. Se você não consegue vencer nem a própria Selic do Brasil, então provavelmente você, enquanto bancão, não está muito bem das pernas. E eu sempre trago essa comparação. Ela é rígida, ela é fixa, ela é muito específica, ou seja, isso é suficiente para falar se o banco é bom ou ruim? Não, de jeito nenhum. Nenhuma linha que a gente vai discutir aqui isoladamente presta. Mas tente criar alguns parâmetros, tudo bem? Então, aqui eu acho que, infelizmente, o Bradesco ele tem que se provar ainda muito, e nesse patamar de 11,7, que está melhorando, né? Está subindo ali 1,7 ponto percentual em relação ao ano passado, mas ainda assim está muito fraquinho. Tanto que o seu custo de capital ele é maior do que a sua rentabilidade. Isso também a gente aborda bastante aqui dentro do VDA. Quando você tem uma empresa nessa situação, ela não está criando valor, ela está destruindo valor. De maneira bem grosseira e bem tosca mesmo, imagina que você é um empreendedor e você tem uma rentabilidade no seu negócio de 10% ao ano. Porém, você paga de juros por ano 15%. Tem algumas outras proporções, mais dados que a gente deveria trazer aqui, mas não soa um pouco estranho? Pô, estou pagando mais juros do que eu estou tendo de rendimento? Não é legal. Agora, quando o contrário acontece, a sua rentabilidade é de 15% e o seu custo é de 10%, você fala, opa, tranquilo, estou um pouco mais confortável com essa situação. O Bradesco estava pior, né? Está melhorando, então está despiorando. Está longe ainda de chegar nos seus 17%, 18%, mas eu acho que eles vão chegar assim, é só uma questão de tempo. Os outros bancos, não tem muito o que falar, acima de 20% para mim é estupendo. O Itaú consegue ainda chegar a 22%, e aí existem alguns ajustes que eles gostam de fazer, principalmente em relação ao seu PVP e tudo mais, ao seu patrimônio, mas eu não vou entrar muito nessa métrica não, porque eu acho que ela fica muito forçada. O fato é que esses ROIs de Bradesco, aliás, de Banco do Brasil, de Itaú e de Santander, estão excelentes. Que fique assim por mais tempo. Um destaque negativo é para o Banco do Brasil, que teve uma queda, na verdade o único com queda, de 1,6 pontos percentuais. Então, não é bom sinal, mas é aquele negócio. Estava muito bom e agora só está bom. Vamos acompanhar para ver se isso aí é uma tendência ou se foi algo apenas pontual. E olhar aqui também a última linha que a gente gosta de falar, porque payout é um assunto muito polêmico. Eu até coloquei esse asterisco aqui para vocês, porque no nosso último vídeo de Banco do Brasil, a gente acabou destrinchando muito esse assunto. E infelizmente, o 45% de payout que eles anunciam não é aquele que a gente verifica quando você compara com a remuneração que o acionista recebe. Não é que esteja errado, só é uma informação incompleta. Na verdade, gira em torno ali de uns 43%, 42% aproximadamente, mas não tem problema também. Isso aqui está tudo certo, desde que a gente entenda como é que funciona. É ali o que tem praticamente um dos menores payouts. Então, se a gente for olhar o Santander, eu coloquei 2 asteriscos aqui, porque eu não achei essa informação fácil. Eu tive que buscar os dados de cada um dos trimestres, somar os valores, pegar o comparativo de dividendo. Enfim, foi um trabalhão. Se você até souber onde que a gente encontra esse dado já explícito, por favor, deixa aqui nos comentários, vai me ajudar bastante nos próximos vídeos. Mas o Itaú ficou ali com quase 70% e o Bradesco com 62%. E aqui tem uma discussão que quem já conhece o VDA talvez já fique ciente disso, né, já esteja ciente, mas eu acho que é legal contar para vocês. O Itaú ele está com esse payout elevado por um excesso de qualidade.
ele está muito bom, está muito bom, está sobrando muito dinheiro. Eles estão investindo bilhões em tecnologia, eles estão expandindo as suas operações, eles estão aumentando a sua eficiência, eles estão se tornando cada vez mais um banco melhor do que ele já é. Mas ainda assim, está lucrando absurdos. Eles estão lucrando muito. Então, é por isso que esse payout acabou sendo, do ponto de vista até sazonal, não é tão comum você ter quase 70% no Itaú, eles estão distribuindo essa quantidade. Então, é um payout elevado por motivos muito positivos. No entanto, quando você olha aqui para o payout de Bradesco, aqui a situação já é um pouco diferente. Lembra que eu falei sobre o ROI aqui e o custo de capital? Pensa só, se você deixa esse dinheiro do lucro, uma grande parte do lucro, no próprio Bradesco, ele acaba destruindo o valor. Aquele lucro que ele conquistou acaba sendo, no final do dia, pouco rentável. Então, justamente por essa reestruturação que eles estão passando internamente. A gente sabe muito bem do grande capote que acabou sofrendo, né? Inadimplência, custo com PDD, etc, etc. Enfim, não precisamos entrar nesse mérito, mas eles estão distribuindo bastante dinheiro, 62%, porque se ficar com eles, esse dinheiro vai ser mal alocado. Então, o resumo é que aqui esse payout elevado não é por motivos interessantes, é por falta de opção. Tá? Enfim, esse daqui acho que é um bom panorama para a gente começar a entender um pouco mais sobre bancos. É suficiente? De jeito nenhum. Vamos adiante então. Aqui a gente vai ter um pouco mais de número, mas não tem problema, a gente vai lendo cada um deles e vai fazendo alguns racionais. Carteira de crédito. Eu gosto dessa linha aqui do balanço, porque ela vai trazer para a gente uma percepção do tamanho que cada um desses bancos acaba se expondo em relação ao crédito. Seja para o governo, para a empresa, seja para a pessoa física, enfim, cada um com a sua especificidade, mas no geral o tamanho desse valor ele impressiona. Olhando aqui de baixo para cima dessa vez, o Bradesco está com seus 981 bilhões, caminhando para 1 trilhão de reais. É um absurdo, né? É muito dinheiro mesmo numa carteira de crédito. Já o Santander é a menorzinha, tem 682 bilhões, que não é pouco dinheiro, né? Mas, enfim. E aí vem os colossos. O Itaú está com 1,3 trilhão. Mil bilhões é 1 trilhão de reais. Ou seja, praticamente o dobro do Santander em termos de tamanho de carteira de crédito. E o Banco do Brasil, logo atrás, com 1,2 trilhão também. Todas as empresas aqui, todos os bancos, eles cresceram. O que menos cresceu foi o próprio Santander e também o próprio Bradesco. Isso a gente consegue entender um pouquinho, porque por mais que eles estejam melhorando os seus processos, eles estão vindo de tempos mais complicados do que o próprio Banco do Brasil e Itaú, mas é entendível, é compreensível, né, melhor dizendo aqui, que eles estejam crescendo menos, porque é melhor eles reorganizarem a casa para depois conseguir ter um crescimento robusto e consistente. Já os dois bancões aqui não tem muito o que falar, eles estão crescendo muito bem. Porém, aí que vem um grande ponto que vai diferenciar Banco do Brasil e Itaú. Não adianta nada você crescer essa carteira se você não cresce com qualidade. E aí que é o grande pulo do gato. Ter um crescimento quantitativo é bom, mas ele tem que estar atrelado ao qualitativo. Várias formas que você pode enxergar isso. Uma delas é através do PDD, provisão para devedor duvidoso, ou no caso do Banco do Brasil, eles usam o termo PCLD. Provisão de crédito de liquidação duvidosa, salvo engano, tá? Mas enfim, vamos avançar. Se a gente for olhar, aqui nós temos Santander, Itaú e Banco do Brasil com valores muito próximos. Mas você percebeu como que a política de concessão de crédito, ou de maneira mais simples, quais são os critérios que fazem eles emprestar o dinheiro para as pessoas, é bem distinto? Porque olha só, o Santander tem a menor carteira de crédito e um PDD, uma provisão muito parecida com bancos que têm praticamente o dobro do tamanho da sua carteira de crédito. Então aqui talvez o Santander possa trabalhar isso com o tempo, tá? Mas me chamou muito a atenção. E olha que também surpreendente isso. O Bradesco, que teoricamente ali não está no time dos bancões, mas também não é um banco relativamente pequeno em carteira de crédito, ele tem quase 50 bilhões. É surreal.
Quando você vê um PDD muito elevado dessa maneira, você pode ter certeza, alguma coisa não está certo. Ou não estava, ou não está. E está muito elevado. Está completamente destoante aqui. Feita essa visão mais quantitativa, vamos ver agora o comportamento delas. Se você for ver, em relação ao Banco do Brasil e Itaú, que tem aqui comparações interessantes, o Banco do Brasil cresceu quase 17%. Já o Itaú caiu. Não interessa quanto, mas caiu. Então note, ambas as empresas aumentaram sua carteira de crédito, estão emprestando mais dinheiro, mas o Itaú está provisionando menos. Mas por quê? Se está emprestando mais, deveria crescer também a provisão, né? Porque é mais gente correndo o risco de não pagar. E aí que vem o grande entendimento. Quando isso acontece, é porque eles estão sendo muito eficientes no controle de inadimplência. Eles estão emprestando cada vez mais, crescendo 15%, mas eles percebem que esse patamar de provisão está muito elevado. Então, eles estão com alguma certa garantia em relação aos seus clientes de que nada vai sair do controle. Isso mostra um rigor muito bom, um algoritmo, uma tomada de decisão muito bacana. Já o Banco do Brasil está crescendo 16,9%, e aqui eles falam sobre a questão do PDD e da carteira de crédito. Se eu não me engano, o termo que eles usam é o colesterol bom e o colesterol ruim, fazendo analogia com a medicina, então aqui eu tenho mais liberdade para falar. Quando você tem um crescimento da carteira de crédito de 15%, proporcionalmente, isso não é regra, tá? Mas é só uma tendência. Proporcionalmente, o PDD deve crescer também algo muito próximo a isso. Pela lógica que a gente acabou de usar com o Itaú. Se aumenta a carteira de crédito, você pode acabar fazendo uma provisão maior. Isso seria um colesterol bom. É aquela gordurinha a mais que você coloca, mas pensando que isso tem um motivo interessante, porque a sua carteira está ficando mais robusta. No entanto, nós percebemos que a PDD, o colesterol de maneira geral, ele cresceu mais do que a própria carteira de crédito. Opa, então tem algum remanejamento aqui acontecendo. Tem alguma coisa que está descarrilhando, não saiu do eixo ainda, mas, pô, se você está tendo que fazer ali um provisionamento maior do que o próprio crescimento da sua carteira, então talvez nós estejamos diante de um colesterol ruim. É uma gordura que não deveria estar ali. Então, isso daqui é importante você comparar. Carteira de crédito com PDD, mais as proporções de crescimento ou de queda. Ok? Santander também, aqui está maravilhoso e os dois entram muito nessa discussão. Mais uma vez, eles são comparáveis, ambos crescendo as suas carteiras, ambos se reestruturando e ambos também trazendo uma PDD cada vez menor. Ou seja, no passado recente, eles acabaram provisionando muito dinheiro porque o negócio estava feio, e agora que a casa está começando a ficar em ordem, eles estão liberando cada vez mais esse PDD, falando assim, não, peraí, a gente estava preparado para uma tempestade, mas veio só uma chuva. Então a gente pode liberar essa grana. E quando você tem esse PDD que acaba sendo liberado, isso pode até ser convertido em lucro. Quando o PDD aumenta muito, ele come parte do seu lucro. Quando você reduz o PDD, você favorece o seu lucro. Começou a ver algumas semelhanças em relação ao slide anterior? Por que o crescimento do lucro desses dois bancos da linha de baixo aqui foram mais intensos? É mais ou menos por aí, tá? E a inadimplência, que para mim é um fator muito importante, a gente tem duas janelas aqui, até 90 dias, de 15 a 90 e acima de 90. A gente usa o oficial, tá? Que é acima de 90 dias, e aqui eu peguei os dados do quarto trimestre, por favor, né, não confundam quando eu estou falando do ano inteiro ou do quarto tri em específico. De todo modo, olha aqui também que, assim, ruim, né? É ruim para o Banco do Brasil, porque a inadimplência não é que ela esteja pavorosa, mas ela já está ruinzinha. A gente não gosta de ver muito esse valor, e ela cresceu aí 0,4 pontos percentuais. E aqui é uma crítica e um olhar um pouquinho mais técnico. Todas as vezes que você for abrir aquele release de resultados do Banco do Brasil, dos últimos anos, nessa parte de inadimplência, eles colocavam o Sistema Financeiro Nacional, que seria a média do país, e o Banco do Brasil. Sempre o Banco do Brasil estava com uma inadimplência menor do que a média nacional. No momento em que o Banco do Brasil passou a média, ou seja, ficou pior do que a média, né, na inadimplência mais alta, eles pararam de divulgar esse gráfico.
Achei um pouco errado. Não tem problema nenhum, né, você falar que você não está indo bem. Mas, de todo modo, isso aqui, para quem não está muito acostumado, a gente tem que ficar sempre atento. Outro dado aqui que é interessante é o próprio Itaú, que já tinha ali uma inadimplência baixa e ela continuou mais baixa ainda. 2,4 num cenário brasileiro que a gente está vivendo é a prova de que, de fato, eles precisam de um PDD menor e é a prova de que eles estão crescendo de maneira muito, muito comportada e com muito rigor. Isso é sensacional. Qualidade você encontra realmente no Itaú, tá? Santander subiu um pouquinho, estava 3,1, foi para 3,2. Nada de novo no front, né? Tá tudo certo. Ele não é um patamar adequado, a gente gostaria de ver esse um pouco menor, mas não vamos exigir muito aqui não. Eles têm que melhorar aos poucos, né? Principalmente esses dois bancos aqui de baixo. E o Bradesco é aquele negócio, eu já tinha falado para vocês, ele não tá melhorando na minha visão, ele está despiorando. Então estava 5,1, que é algo completamente fora da normalidade, caiu 1,1 ponto percentual e agora está em 4%. Ainda muito acima dos seus pares. Então isso aqui precisa ser um ponto de atenção para os próximos trimestres, os próximos anos. Certo? E agora, índice de eficiência, temos aqui algumas novidades que eu vou acabar deixando pela metade para vocês, porque eu estou buscando, estou estudando ainda. Mas vamos olhar aqui esses três bancos de baixo. Banco do Brasil, a gente vai deixar para depois. Itaú, 40,7%. Maravilhoso. E na hora que você olha o histórico deles, eles estão nos últimos trimestres de uma maneira um pouco mais estagnada. Mas aí vem uma boa notícia. Estão investindo bilhões em tecnologia. E o que eles esperam para os próximos anos, não trimestres, os próximos anos, é que isso comece a cair. Gostei disso, acho bacana. Santander já tem um índice de eficiência que eu julgo interessante para os bancos, 38, 37, 39, abaixo de 40 não me incomoda, tá? Então aqui para o Santander, eles têm que manter essa métrica do jeito que está. Já o Bradesco, né, não tem jeito. O que é índice de eficiência, só para a gente relembrar, né, porque às vezes acaba confundindo, de R$100 que entram no banco, R$52,20 eles gastam com custos e despesas. É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro. Sobra para eles ali 47,8, se eu não estiver errado, para que eles consigam extrair desse valor alguma coisa que seja chamada de lucro. Quando você olha para o Banco do Brasil, que aqui tem um asterisco também, porque tem um ponto de atenção, a coisa é bem diferente. Então, só para fechar o conceito, quanto menor, melhor. Aqui foi perguntado para eles por que esse índice de eficiência é tão mais baixo, etc, etc. E eu já percebi que ali tem alguma metodologia diferenciada. Tem a ver com a sua forma de contratação dos seus servidores, é através de concurso público, tem alguns outros detalhes, mas é muito mais da sua natureza estatal, sua natureza pública, do que qualquer outro grande motivo. E eu quero ainda entender isso, na hora que eu souber disso, eu vou trazer para vocês qual que seria efetivamente o índice de eficiência do Banco do Brasil se nós usássemos rigorosamente a mesma métrica ou a mesma situação para os bancos privados. Confesso para vocês que eu ainda não sei, tá, se isso é até possível, mas tratando-se de um banco de natureza pública atualmente, pelo menos, né, porque ele já foi privado, esse índice de eficiência ele é absurdamente baixo. É muito bom. No final do dia, a gente vai entender a mesma coisa. Sobra por volta de R$75 a cada 100 para que a gente consiga extrair o lucro. Mas por que é tão mais baixo? A gente vai destrinchar isso mais para frente. Então não compare a índice de eficiência do Banco do Brasil com os outros. Combinado? Então aqui é só um ponto de atenção, um ponto de exclamação para vocês. Vamos agora para o nosso último slide. Muita gente gosta de fazer essa comparação, eu tenho uma certa birra, tá? Mas eu estou fazendo aqui para a gente justamente destrinchar algumas coisas. Pegando aqui agora não somente os bancos, mas as ações de cada um deles, e eu selecionei algumas que eu acho que faz mais sentido para a nossa discussão. VPA aqui é o valor patrimonial por ação. Então, como é que a gente faz a conta? Pega todo o patrimônio de cada um dos bancos, divide por toda a sua base acionária, e aí você vai ter então o VPA. Banco do Brasil, R$ 31,69. Mas quanto que estava custando lá no início de março, finalzinho de fevereiro de 2025? R$ 27,31. Aquela métrica que todo mundo gosta de usar, mas alguns acabam usando errado,
que é o PVP, o PVPA, ele estava marcando 0,86, abaixo de 1, e muitos falam que está barato. Cuidado, né? Porque PVP igual a 1 não significa necessariamente que seria o preço justo de um banco. A analogia vem de outro racional. Como o banco é basicamente dinheiro, R$ 1 deveria valer R$ 1, né? E aqui no caso você está comprando R$ 1 do Banco do Brasil por 86 centavos. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas cuidado com isso aqui. Tem outras questões que vão acabar influenciando no PVP. Qual que é a percepção que o mercado tem em relação a essa empresa? Qual que é a rentabilidade desse negócio? Quais são as perspectivas dos próximos trimestres, dos próximos anos? Como é que está a atual gestão em relação à inadimplência, PDD e outras métricas mais? Tudo isso vai acabar refletindo no que o mercado entende de uma cotação mais próxima da realidade. E aí você acaba sendo refletido no PVPA. Tá bom? Bom, o Itaú, ele tem o seu PVPA, aliás, o seu VPA, o seu valor patrimonial por ação, em R$ 20,57. Mas ele estava custando 28 e lá vai alguma coisa. Então, ele é o único ali que efetivamente está 1,39. Aí você fala, poxa, então quer dizer, Bruno, que eu estou usando o mesmo racional que você me falou do Banco do Brasil. Para cada R$ 1 do Itaú, se eu comprar uma ação hoje, eu estou pagando 1,39, quase 1,40. Sim. Eu não quero comprar R$ 1 por 1,40, não faz sentido. Então, e se eu te falar que é o banco mais eficiente da América Latina? Que é o banco mais rentável da América Latina? Com a menor taxa de inadimplência do nosso país? Com a maior carteira de crédito do nosso país? A sua percepção de qualidade, ela começa a mudar. E coisas com muita qualidade tendem a custar mais caro do que aquele valor mais óbvio, não é? Uma Coca, ela é muito mais cara do que uma Dolly. E ambos são refrigerante. Entendeu mais ou menos? Então esse 1,39, às vezes, não estou falando que está, mas às vezes ele pode estar barato. E eu vou trazer essa analogia daqui a pouco para vocês, tá? Santander, fazendo o mesmo racional, não vou ficar repetindo tudo, está ali com um PVPA de 1,06, então está bem próximo ali daquilo que ele vale, né? Então não tem muito segredo. E o Banco Bradesco, ele está 0,74. Teoricamente, o mais descontado. O valor por ação é 15 e ele está custando 11. De fato. Ou o mercado está completamente largado em relação a ele, né? Mas o que justificaria isso aí? Destruição de valor, ROI muito baixo, inadimplência muito alta, índice de eficiência muito alto. Todas as métricas que não são interessantes. Então é óbvio que ele está barato, né? Em relação a um PVP de 1 para 1. Agora, será que 0,74 está efetivamente barato? Será que às vezes nesse valor o banco, aliás, as pessoas não estão muito esperançosos? O que você quer dizer isso para mim, Bruno? Será que 0,74 não é caro e ele deveria estar custando 0,60? Dado todas as métricas que eu estou trazendo para vocês que são ruins? Não são, né? Elas estão. Porque o Bradesco tem história aqui nesse país. Estão muito ruins? Então perceba aqui uma quebra de paradigma. Às vezes, 1,39 de PVP está barato e às vezes um PVP de 0,74 está caro. Você já entendeu que PVP ou PVPA, né, igual a 1 é a maior mentira que te contaram. Isso aqui pode até ser usado como um atalho, mas ele é um atalho muito capenga. Tá errado isso aqui. Se você quer fazer uma comparação, eu vou propor aqui para vocês aqui do lado. Faça uma comparação histórica com o próprio banco. Aí talvez você comece a errar menos e acertar mais. E errar menos é muito importante. Peguei ali do nosso patrocinador, que é o Investidor 10, aqui para vocês. O máximo PVPA de cada um desses bancos e o mínimo nos últimos 10 anos, se eu não me engano. Olha só que o Banco do Brasil já teve um valor de 1,57. Sim, para cada R$ 1 do banco, as pessoas estavam pagando 1,57. Era muito mais caro, 57 centavos mais caro.
complexo. E ele já chegou a custar 0,58, quase a metade, né, em 2021. Nessa época que eu enchi meu carrinho, tá, de Banco do Brasil, fiquei muito feliz, porque estava literalmente jogado às traças, tá? Tava muito bom mesmo. Mas enfim, se a gente for pegar aqui uma média, a gente sabe que hoje ele está mais próximo aqui do seu mínimo, tá? Então, historicamente falando, esses bancos eles mudam muito, mas olhando essa métrica apenas, ele está mais próximo da mínima do que da máxima. O que traz para a gente ali uma leve percepção, um argumento bem fraquinho de que ele está barato. Fazendo o mesmo racional com o Itaú, ITUB3, sim, ele já custou 2,24. Surreal. Tá? Surreal. Você pagar 2,24 para cada R$ 1 do banco, o negócio tem que estar maravilhoso, ou o mercado estava completamente irracional, ou até os dois. Mas de qualquer modo, ele já valeu 0,83. Faz muito tempo, 2015, mas já chegou a valer. Usando esse mesmo racional que a gente trouxe, de estar mais próximo do máximo e do mínimo, o Itaú também está próximo do seu valor mínimo, mais do que do valor máximo. O mesmo vale para Santander e para Bradesco. Aqui, 1,03, está bem próximo hoje, né, o Santander da sua média, aliás, do seu valor mínimo, melhor dizendo, e sim, pasme, tá? Isso aqui é um ponto de atenção. O Santander já foi negociado a famigerados 2,67. Lá em 2019, se existia um banco que estava muito complicado de você avaliar, certamente era o Santander. E ali o próprio Bradesco, no ano de 2024, esse é o dado do próprio investidor 10, tá? Ele falou que estava ali com 0,73, o seu menor PVPA, sendo que ele também já teve ali 2,17 com a sua máxima em 2019. Então veja aqui como que ele mudou, né? De 2,17, 2,1 vai para 0,7, ele caiu para 1/3 do valor dele. Surreal, né? Pensando em termos de métricas de percepção de mercado. Assim como também o próprio Banco do Brasil saiu de 1,5 e já chegou a valer 0,5. Caiu também para algo próximo a 1/3. É uma queda, é uma mudança de percepção muito grande desses negócios. De todo modo, todos eles estão mais próximos dos seus respectivos mínimos em termos de PVPA. Isso ajuda alguma coisa? Para mim é um argumento bem perfumaria, tá? É mais um viés de confirmação do que qualquer outra coisa. Eu olharia todas as outras métricas que a gente conversou e também entenderia cada um dos momentos que eles estão vivendo. E aí, é mais acompanhando a teleconferência ou os vídeos que a gente faz aqui no Vida de Acionista. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.